Isaías viveu numa época onde havia uma frieza espiritual muito grande. E por conta disso, quando ele se coloca diante de Deus, ele é confrontado com isso. Na sequência do texto, a partir do verso de número 7, quando o serafim vem e toca a sua boca com uma brasa, o texto registra: com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ele tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Por isso, nesse contexto aonde Isaías vivia, uma frieza espiritual predominava durante o seu tempo. O capítulo 1 do livro de Isaías, se você voltar aí no texto, você vai perceber que a condição espiritual daquela época era um tempo muito difícil, porque Isaías registra que o povo de Deus vivia em pecado, eles rejeitavam uma vida de comunhão, eram indiferentes à palavra do Senhor, havia um caos moral, uma frieza espiritual. Tudo isso fazia com que o culto fosse um culto meramente casual, algo banal. As pessoas queriam oferecer um culto a Deus, mas um culto banal, não era algo feito, como diz o Senhor Jesus, em espírito e em verdade. E era dentro desse contexto que Deus levantou Isaías como profeta. Você percebe uma semelhança do tempo de Isaías para o nosso tempo? Nós vivemos num tempo de frieza espiritual. Muitas pessoas hoje estão buscando a Deus para receber algo em troca. Hoje as pregações, muitas das vezes, estão girando em torno daquilo que Deus pode fazer por você. É algo do tipo: dê o seu dízimo, dê a sua oferta, e Deus vai te dar uma casa melhor, um carro melhor, um emprego melhor. E as promessas, elas giram em torno disso. Hoje já não se fala mais como o apóstolo Paulo, né? O Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo. Hoje é: eu sou a presbiteriana. Nós sabemos que não é bem isso o que é dito. Mas ao invés de ser de Deus, se pertence a uma denominação. Há uma frieza espiritual. Os cultos de oração cada vez mais vazios. A vida de oração das pessoas cada vez com menos tempo. As pessoas cada vez se dedicam menos ao Senhor. E por incrível que pareça, elas querem mais de Deus, mas se dedicam menos ao Senhor. Histórias como a dos missionários moravianos que se vendem como escravos para poder pregar o Evangelho, nos nossos dias parece até histórias impossíveis. As pessoas já não estão mais buscando a Deus no sentido de adorá-lo pelo que Ele é. Elas querem algo em troca. Elas querem que Deus lhe dê algo em troca. E isso tem trazido um sério problema para o culto. Isso tem trazido um sério problema para as igrejas que querem se firmar na palavra. Nós percebemos que este caos moral do tempo de Isaías, essa frieza espiritual que fazia um culto simplesmente para falar que estava lá. É algo do tipo: meu pai era crente, minha avó era crente, eu tenho que ir na igreja, eu não tenho nada melhor para fazer. Hoje tem culto, legal, eu vou. Não, mas eu lembrei, o meu time está na final do campeonato. Não, Deus entende, né? Porque o meu time na final do campeonato, eu vou lá ver, assistir. Percebem? Nós vivemos esse tempo. Era o tempo de Isaías. Era aquilo que Isaías vivia para ser profeta no meio deste povo impuro. Nós vivemos como sacerdotes de Deus, somos chamados como povo santo, nação santa. Temos um sacerdócio real para sermos sacerdotes
no meio de um tempo onde as pessoas não querem um compromisso com Deus pelo que Ele é, onde simplesmente as pessoas querem que Deus os sirva e não que elas sirvam a Deus. É neste contexto que nós também somos desafiados a nos despertarmos para uma verdadeira adoração. O Senhor Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 4, ele diz que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E ele completa o texto dizendo que são estes que o Pai procura para si. E eu te pergunto, você tem sido encontrado? Deus tem buscado verdadeiros adoradores, mas a questão é, eu e você temos sido encontrados por Deus como verdadeiros adoradores? Temos verdadeiramente nos despertado para esta verdadeira adoração? Temos prestado o nosso culto a Deus, manifestando uma admiração profunda ao Senhor? Na Bíblia nós vamos encontrar muitos e muitos exemplos de pessoas que viviam debaixo de uma frieza espiritual. Quando Jesus conta, por exemplo, a parábola das 10 virgens, 5 prudentes, 5 imprudentes, percebam, as 5 imprudentes, elas foram cumprir um ritual. Eu vou esperar o noivo. Vou lá esperar o noivo. Eu tenho que levar uma lâmpada. Essa daqui serve. Frieza. Elas não tinham a real expectativa da vinda do noivo. Era como se elas estivessem ali fazendo um favor. Eu vou. Se o noivo chegar, eu estou lá. Se ele demorar um pouquinho, ele me espera enquanto eu vou lá e me reabasteço. Às vezes, o nosso serviço a Deus está assim. Nós temos sido imprudentes. Não damos o devido valor ao culto. Você já percebeu? E isto acontece por todos os lugares. Nós temos uma facilidade imensa para poder chegar no culto às 7h05. Mas na segunda-feira, onde eu bato cartão para chegar no meu serviço, eu chego 5 minutos de antecedência. Será que o nosso trabalho tem mais valor do que o nosso culto ao Senhor? Porque nós valorizamos mais o compromisso que temos no nosso trabalho com o nosso patrão do que o compromisso que deveríamos ter com o nosso Salvador. Frieza espiritual. Isto é uma ilustração, porque há muitos cristãos dos nossos dias que não se preocupam mais com consagração e compromisso a Deus. Há muitos crentes que há anos não sabem o que é jejum. Não tem mais essa disciplina espiritual. É um texto de Isaías que nós temos vivido. Quando nós lemos a parábola dos talentos, nós temos um que sepulta, que enterra o talento, esperando que aquilo ali baste. Para o Senhor não basta. Para o Senhor nós temos que dar o melhor. O nosso culto tem que ser o melhor para Deus. Nós temos que despertar para essa verdadeira adoração que o Senhor nos chama. É nesse cenário de vazio espiritual, é neste cenário de caos moral, é que Deus levanta um profeta, o profeta Isaías, que foi instrumento de Deus para confrontar a frieza espiritual do seu povo, para anunciar no seu tempo a palavra de Deus. E é neste mesmo contexto que eu e você somos chamados para despertarmos para uma verdadeira adoração. Uma adoração ao Senhor em espírito e em verdade. Uma adoração ao Senhor que envolve todo o nosso ser, em todo o nosso tempo, em todas as nossas ações, em todos os lugares em que nós estivermos. Somos chamados por Deus para sermos sal da terra, luz do mundo, para que nós possamos impactar esta geração. No livro de Atos, falando a respeito de Davi, diz que Davi serviu ao Senhor na sua própria geração,
e que ele adormeceu. Nós somos chamados a servirmos ao Senhor nesta geração. Nós só temos esta geração para vivermos para a glória de Deus. Nós só temos este tempo para tocarmos as pessoas deste tempo. Isaías é levantado por Deus para tocar aquele povo. É interessante que quando o serafim pega a brasa no altar e toca nos lábios do profeta, era para que Isaías agora pudesse, através da sua boca, proclamar. Quando nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, diz a Bíblia que o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. E agora, como templos do Espírito Santo, do nosso interior tem que estar fluindo rios de água viva. Hoje de manhã, enquanto ministrava na escola dominical, eu falava de sermos cheios do Espírito e de como que nós precisamos cumprir este mandamento sobre nós, de nos enchermos do Espírito, e nós precisamos sermos cheios do Espírito para podermos transformar, para podermos proclamar. Lá em Atos, quando Jesus diz que do alto os discípulos seriam revestidos de poder, ele diz: e então sereis minhas testemunhas. Ou seja, aquele que está cheio do Espírito é testemunha de Jesus. Eu não acredito em alguém que fala que está cheio do Espírito Santo e não é um anunciador do Evangelho. Eu citei isso aqui, posso citar de novo. Charles Spurgeon diz que ou o crente é um evangelista, é um pregador do Evangelho, ou ele é um impostor. Ou você está cheio do Espírito e anuncia e proclama as boas novas de salvação, ou você é um impostor. Nós temos que ter esse despertamento. Nós temos que acordar para esse tempo. E isso é que vai fazer com que nós sejamos esses verdadeiros adoradores. Deus preparou Isaías para anunciar a sua palavra a uma geração espiritualmente decadente. E eu acredito que esta noite o Espírito Santo do Senhor pode tocar a sua vida e a vida de muitos aqui, para sair daqui com essa disposição de fazer a diferença aonde você está. Deus pode tocar, Deus pode te despertar, Deus pode te preparar para que você saia daqui desperto, acordado, um verdadeiro adorador. A minha oração é para que se cumpra sobre você a palavra do apóstolo Paulo, que o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que você seja rico de esperança no poder do Espírito Santo. E é por isso que nós temos que fazer essa análise. Como está a minha vida com Deus? Como está a minha adoração? Como eu tenho sido encontrado pelo Senhor? Nós aprendemos que os crentes, eles podem ser cheios de alegria, de paz, e através da fé, eles podem ser ricos de esperança, que eles, através do poder do Espírito Santo, eles podem ser testemunhas de Jesus, e por isso que nós então podemos afirmar que a esperança é que nos inspira uma vida santa e pura. Jesus está voltando. Ele pode voltar hoje. Esta noite, o Senhor pode restabelecer ou estabelecer o seu reino eterno entre nós. A igreja do Senhor pode ser colocada diante do trono de Deus. Ou talvez a morte pode nos encontrar. Nós caminhamos a passos acelerados para o dia da nossa morte. Quando a morte chegar, nós só podemos aguardar a volta de Cristo. Já não há mais o que se fazer. Somos chamados por Deus para podermos impactar essa geração. E é por isso que eu tenho que despertar.
para uma vida santa, uma vida pura. Essa tem que ser a vida cristã normal. Nós temos que tirar do nosso vocabulário o nada a ver. Isso hoje é muito comum. Não, isso não tem nada a ver. Não, isso é coisa do passado. Isso é coisa de um outro tempo. Nós vivemos na modernidade. Isso não tem nada a ver. Meu querido, essa é uma cantiga do inferno. E ela não pode ser encontrada nos seus lábios. Você foi chamado para ser santo. Deus te separou no meio dessa geração corrupta e perversa. Deus te escolheu em Cristo para que você fosse santo. Foi por isso que Ele te escolheu. Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito, na verdade e na fé. Paulo escreve em seus Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 13. Hebreus 12, 14, o autor de Hebreus vai dizer que você tem que seguir a paz com todos e a santificação, porque sem santidade você não verá o Senhor. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Sem santidade, ninguém entra no reino de Deus. Deus nos escolheu, Deus nos elegeu para que nós fôssemos santos. Santidade não é opção. Eu quero ser santo agora. Não, agora eu não preciso. Quando nós lemos o capítulo 6 de Isaías, nós vemos a experiência do encontro com Deus que Isaías tem. E é por meio desta experiência que nós vamos ver como Deus leva o profeta a um novo patamar de relacionamento. E eu queria que você pudesse, agora olhando para as Escrituras, ter este mesmo encontro com Deus. Como santos neste mundo, nós precisamos viver em adoração. E a primeira coisa que acontece com o profeta é que ele vê. Isaías vê o Senhor assentado num alto e sublime trono. Por isso, para que nós possamos despertar para uma vida de adoração, nós precisamos de uma vida de contemplação. O despertamento espiritual começa quando eu começo a contemplar o Senhor. Eu preciso de uma vida de contemplação. Ele vê o Senhor, Isaías vê o Senhor num alto e sublime trono. Numa época em que o rei Uzias havia morrido. A morte do rei deixa um vazio no trono. A morte do rei traz um certo caos. O rei Uzias, no início do seu reinado, ele começou a reinar com 16 anos, reinou por 52 anos. Ele foi um excelente rei. Ele faz muita coisa que deveria ser feito. Depois você pode acompanhar toda a história do rei Uzias nos livros de 2 Crônicas, capítulo número 26. Mas quando chega no final da vida de Uzias, ele começa a pisar na bola. Ele entra no templo e ele quer queimar incenso, algo que só era permitido aos sacerdotes. Foi preciso que os sacerdotes entrassem. Azarias, o sacerdote Azarias, ele entra com outros 80 para impedir isso. E Uzias tenta debater até que Deus faz cair lepra sobre Uzias. Havia um caos no final da vida de Uzias. Ele é colocado para fora da cidade, vai morar do lado de fora da cidade por causa desta lepra. E havia o vazio no trono, no ano da morte do rei Uzias. Mas é interessante, porque enquanto havia caos na terra, Isaías contempla o trono do Senhor, mas o trono do Senhor não estava vazio. O Senhor permanecia sentado no trono. Com todo o caos, com todo o problema, o Senhor permanecia assentado no seu trono. E aqui eu tiro a minha primeira lição para a minha vida. Eu posso estar passando por problema. Eu posso estar enfrentando dificuldades. Eu posso estar passando por um momento de luto. Eu posso não estar entendendo a situação. Mas o Senhor continua assentado no seu trono. Ele ainda é o Senhor da história. Ele ainda está no controle.
Deus está no controle quando um tsunami devasta uma região e morre diversas pessoas. E a gente olha e fala: Senhor, eu não entendo. Você não entende, mas o Senhor está assentado no alto e sublime trono. Quando um pai, com muita dor, com muito choro, tem que sepultar o seu filho, o Senhor continua assentado no alto e sublime trono. Quando Jó passava por todas as suas tribulações, o Senhor permanecia assentado no alto e sublime trono. Quando nós vemos nossos irmãos na fé sendo decapitados, perseguidos, expulsos de suas casas, e a gente não entende, mas o Senhor continua assentado no seu trono. O Deus de toda a história não perde o controle da sua história. Quando Estevão estava sendo apedrejado, o Senhor continuava no controle. Saulo, contemplando aquele apedrejamento, sendo o líder de tudo aquilo, escuta todo o testemunho de Estevão. Certamente muitos cristãos veem aquela cena e vão para casa: como assim? Nosso irmão, testemunhando, pregando, morre apedrejado. Por que Deus permitiu? Eu não sei. O que eu sei é que Deus ainda estava no controle, e que o Espírito Santo estava trabalhando no coração de Paulo, que tempos depois se converte, e tempos depois conta essa história. Quando eu não tenho, quando eu não sei, quando eu não tenho respostas, eu tenho que olhar para o trono, porque Deus está lá. Eu não sei o que está acontecendo, eu tenho que contemplar o trono. Assim como o salmista, ele olha para o alto dos montes, e ele fala: de onde me virá o socorro? Ah, o meu socorro vem do Senhor. Ele está sentado no alto e sublime trono. O Senhor que fez os céus e a terra, é de lá que vem o meu socorro, é de lá que vem a minha resposta. E mesmo que a minha resposta não venha, é de lá que eu sei que Ele mantém o controle da história, que Ele mantém o controle da minha vida. Se eu quero ser um verdadeiro adorador, eu tenho que contemplar o trono de Deus, eu tenho que olhar para o alto, eu tenho que ter a certeza de que o meu Deus vive e reina pelos séculos dos séculos, que o meu Deus vive e está no controle de toda a história, e que a orla de suas vestes ainda preenchem toda a minha vida, ainda preenchem toda a eternidade. Ele continua assentado num alto e sublime trono. Uma vida de um verdadeiro adorador, ela contempla o trono de Deus. Alguém já disse que quando as perspectivas são desanimadoras, é o momento de nós olharmos para o alto. O apóstolo Paulo dizia que quando ele estava fraco, então é que ele era forte. É porque era neste momento que Paulo deixava as suas amarras e se dobrava e se prostrava diante de Deus. Há momentos que nós precisamos falar: Senhor, eu já não tenho mais recursos, eu já não tenho mais o que fazer, então, Senhor, eu me rendo a Ti, e contemplar o Senhor de toda a história. Uzias havia morrido, o seu trono estava vazio, mas o trono de Deus jamais fica vago. E é por isso que quando as circunstâncias são difíceis, para nós, os nossos problemas tornam-se maiores do que nossas forças. E é aí que eu tenho que olhar do ponto de vista celestial. Eu costumo dizer para a igreja que quando a tribulação vem, quando a prova chega, Deus está às vezes querendo nos ensinar algo. Quando isso acontece comigo, quando eu estou passando por uma prova, a minha primeira atitude, eu dobro o meu joelho e falo: Senhor,
eu não estou entendendo nada. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu não sei por que eu estou passando por isso. Mas, Senhor, eu creio que o Senhor está no controle. Se o Senhor quer me ensinar alguma lição, Senhor, abra os meus olhos. Abra os meus ouvidos. Senhor, ilumina a minha mente. Eu quero aprender essa lição rápido, para eu poder passar logo por isso. No momento da prova, é o momento de você se dobrar e de você contemplar a visão que Isaías tem do trono de Deus, renova dentro dele as esperanças. Outro profeta, o profeta Jeremias, ele diz no seu livro de Lamentações: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Meus queridos, nós precisamos constantemente contemplar o Senhor. Para que eu seja um verdadeiro adorador, eu primeiro contemplo aquele que está no controle. Uma vida de contemplação. Uma vida que observa, que medita, que está em êxtase diante de Deus. Que reconhece quem é o Senhor da história. Quem está no controle de todas as coisas? Pensa no trono. Há um momento em que os serafins estão ali diante do trono de Deus, e diz a Bíblia que um dizia ao outro: santo, santo, santo. Há algumas lições de alguns bons teólogos, gente muito boa, de alto gabarito, que vai tentar explicar este santo, santo, santo. Tem uma turma muito boa que vai ensinar, quando em hebraico se quer dar um superlativo, se usa a palavra, repete-se 2 vezes. Então, para se dizer santíssimo, seria simplesmente dizer santo, santo. E aí alguns teólogos vão dizer, alguns estudiosos vão dizer, que aqui se coloca 3 vezes para dizer que Deus é mais do que santíssimo. E os argumentos deles são muito bons, e eu gosto de todos deles, né? E eu, concordo com eles. Mas tem uma outra turma de outros teólogos que vai dizer que aqui é uma manifestação, uma identificação da Trindade. Porque estão diante do trono de Deus, então é santo, 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 e que isso seria uma apresentação, uma revelação da Trindade. Nesse texto, um pouco abaixo, vai ser usada a palavra Elohim, plural de majestade. Se for traduzido ao pé da letra, seria deuses, mas sempre o artigo vem no singular. Então, seria ali uma revelação da Trindade. E eles também têm fortes argumentos. E eu também concordo com todos eles. Mas quando eu olho para o texto e vejo eles dizendo santo, 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 sabe o que vem ao meu coração? É que diante da santidade de Deus, diante da sua glória, diante do seu poder, diante do trono de Deus, ao contemplar toda a magnitude da santidade de Deus, não há outra coisa a se dizer a não ser: Ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. E é isso que Isaías vê. Quando Isaías contempla, quando ele vê toda essa santidade, quando Isaías olha para o trono e contempla a santidade de Deus, a grandiosidade da sua pureza, sem sombra, sem mácula, isso traz um constrangimento tão grande para Isaías, que ele acha que vai se desfazer. Contemplar a santidade de Deus revela o quão pecadores nós somos. Quem tem vida de contemplação, quem olha para o trono de Deus e olha para si mesmo, ele vai perceber que ele é pecador. 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 E eu poderia
continuar aqui repetindo esta palavra, exaustão, porque diante de toda a santidade de Deus, não há um número suficiente de palavras para expressar o quão pecador nós somos. E é por isso que o despertamento espiritual vai me levar a uma vida de confissão. Ao contemplar a santidade de Deus e olhar para mim e me descobrir pecador, e me descobrir indigno de tão grande salvação, ao contemplar a santidade de Deus, Isaías, ele fala, ai de mim. Essa palavrinha, ai, ela tem um significado muito profundo. Uma das coisas que nós aprendemos nas bem-aventuranças, a palavra que Cristo usa é Macários, mais do que feliz. Ai é o absoluto contrário de bem-aventurado. Se bem-aventurado é mais do que feliz, ai é um lamento fúnebre, é aquele que é mais do que infeliz, é um canto de morte. Isaías está dizendo, ai de mim, eu sou pecador, ai de mim, o povo em que eu habito é um povo pecador. Ai de mim, os meus lábios são impuros. Ai de mim, as pessoas à minha volta são impuras. Ai de mim, eu não vou resistir. Não tem jeito para mim. Não tem outra coisa. Para que eu possa ser despertado para uma vida de adoração, eu tenho que ter a contemplação do trono. Mas eu tenho que ter uma vida de confissão. Antes de poder ministrar aos homens, antes de poder falar quem é Jesus, eu tenho que ser ministrado por Deus. Antes de falar de salvação, antes de falar arrependimento, eu tenho que ter a minha certeza de salvação. Eu tenho que me arrepender dos meus pecados. É o que acontece com Isaías. Antes deles ir e proclamar, antes dele ir e atender a ordem do Senhor, ele confessa o seu próprio pecado. Toda e qualquer pessoa que chega diante do trono de Deus, ou ele sai dali purificado, ou ele sai dali mais condenado do que ele chegou. Quando você chega diante de Deus e contempla a sua santidade, ou você se arrepende dos seus pecados, ou os seus pecados te condenam diante do Deus que é todo santo. Quando você está consciente de quem você é, você vai buscar de Deus purificação. Isaías estava no mesmo anseio do salmista, quando dizia, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Isaías sabia que ele não tinha como sair dali do mesmo jeito que ele entrou. Quando você entra na presença de Deus, você tem que entrar ali para ser transformado, para ser moldado, para ser burilado. O verdadeiro adorador contempla Deus em seu santo trono, mas ele olha para ele mesmo e confessa o seu pecado. Se eu te propor um exercício, para que você possa fazer na sua casa, num dia qualquer, dobre o seu joelho, mas faça isso de preferência num quarto fechado. E se você for disposto realmente a abrir o seu coração, coloque alguns lenços do seu lado, porque invariavelmente quando eu faço isso, eu vou às lágrimas. Eu começo a fazer confissão de pecados, mas eu não faço confissão de pecados no atacado. Eu faço confissão de pecados no varejo. Um por um. E eu dou nome a eles. Eu começo normalmente assim, Senhor, eu sou indigno, eu sou pecador. Eu tenho na minha mente alguns pecados que eu sei que eu cometi.
Mas eu estou aqui diante do Senhor e eu quero que o teu Santo Espírito venha agora e esquadrinhe o meu ser. Traga à minha mente, traga à minha memória tudo aquilo que eu fiz e que afrontou a tua santidade. Faça eu lembrar de conversas. Faça eu lembrar, Senhor, de sites que eu visualizei, de filmes que eu vi. Traga, Senhor, diante de mim, porque eu quero confessá-los. E eu gasto tempo ali diante de Deus. E tudo aquilo que vai vindo da minha mente eu vou dando nome. Às vezes que nós temos esse costume, né? A gente falseia a verdade. Isso se chama mentira. A gente conta meias verdades. Toda meia verdade é uma mentira por inteiro. A gente às vezes bota os olhos numa mulher e ao invés de tirar rapidamente a gente fala misericórdia. Isso se chama adultério. Há irmãos que pisam no nosso calo. E a gente faz aquela oração imprecatória. Senhor, promove. Isso se chama homicídio. Dobre o seu joelho e comece a dar nome aos seus pecados. E vá falando, Senhor, olha, eu hoje adulterei, Senhor. Porque ali eu realmente havia impureza no meu coração. Eu quero dizer que não, mas o Senhor sabe que tinha. Senhor, o Senhor viu que eu menti. Senhor, tem soberba no meu coração. O Senhor viu que eu hoje estava me achando, Senhor. E eu vou ali com o espírito contrito, disposto verdadeiramente a me arrepender. E invariavelmente eu termino esse meu tempo com Deus chorando. Porque eu contemplo quem eu sou. E eu vejo o quão ruim, o quão pecador, o quão vil é o meu coração. E aí depois de chorar muito diante de Deus, eu pego e falo, Senhor, como é que pode não entender a graça? Só a graça. Não é, o Senhor não tem nada em mim, Senhor. Não tem nada em mim para o Senhor querer me amar, mas o Senhor já me amou, o Senhor já pagou o preço. E normalmente quando eu faço isso, e faço com um coração sincero, eu levanto dali, mais disposto a viver mais santo, mais disposto a me dedicar mais disposto a orar mais, a pregar mais, a evangelizar mais disposto a ser um verdadeiro adorador. Uma vida de confissão vem logo depois de uma vida de contemplação. Há muitos perdidos, mas tem pouca gente que quer se envolver em anunciar o Evangelho. Tem pouca gente que quer se envolver com o reino. Por isso que Paulo pergunta, como invocarão aquele de quem nada ouviram? Como ouvirão, se não há quem pregue? Isaías tinha consciência de seus pecados, Isaías tinha consciência de seus limites. E é por isso que, logo depois de confessar os seus pecados, então há uma vida de adoração, gera em nós uma atitude de confissão e de arrependimento. E esse arrependimento é que me leva para uma vida de servidão. É por isso que Isaías então fala, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele contempla o Senhor, ele vê a santidade de Deus, ele contempla quem Ele é, e o quão pecador Ele é. E ele então compreende a graça, e compreendendo a graça, ele se dispõe a servir. Quem há de ir? Eis-me aqui, Senhor. Muitos estão esperando um anjo descer do céu, com uma espada de fogo desembainhada, e dizer, Filho de Deus, eu estou aqui em nome do Senhor, e Deus está te chamando para pregar o Evangelho. Tem gente querendo ver Miguel, Gabriel,
Tem gente querendo ver o anjo para poder ir. Você só precisa ver a necessidade. Jesus Cristo diz que os campos estão brancos para a ceifa. Você só precisa olhar isso e tomar a decisão. Basta ver a necessidade, basta contemplar os campos, basta contemplar a seara. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, ele diz assim: assim, pois importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. É interessante, porque Paulo diz que os homens têm que olhar para nós e nos considerar como ministros de Cristo. Na língua portuguesa, essa palavra ministro, ela está cheia de pompa, ela está cheia de honra. Ministro, ministro é algo, a palavra que Paulo usa aqui é hipereta. E hipereta era o pior tipo de escravo. Você já viu aqueles filmes antigos, que havia as galés, e havia ali, nos porões dos navios, aqueles que tinham que remar. Quem assistiu, por exemplo, o filme Ben-Hur? Aqueles eram os hiperetas, eram escravos condenados à morte. E enquanto o império, o rei, enquanto o governo não executava a sentença sobre ele, colocava ele nas galés, para que ele pudesse remar e tocar o barco. O hipereta, ele tocava o barco, mas ele não sabia para onde ele estava indo. Ele não tinha nem vontade própria. Ele não sabia se ele estava numa viagem de cruzeiro, levando, talvez, quem sabe, a família real para um passeio, ou levando o exército para uma batalha. Ele estava ali, preso nas galés. Diante dele havia um tambor, e alguém à frente, ditando o ritmo em que ele deveria remar. Pum, pum, pum. Quando precisava virar o barco, uma turma era ordenada a não remar e a outra turma continuava remando, para que o barco pudesse fazer a curva. Mas eles não sabiam qual era o seu destino. Eles simplesmente tocavam o barco. Importa que os homens nos considerem hiperetas de Cristo. Não é essa pompa. É servo, é escravo, condenado à morte. Por isso que Paulo vai dizer que para ele o viver é Cristo. Que ele considera tudo como perda, por amor de Cristo. É servo. Eis-me aqui, eu sou servo. Eu contemplei o Senhor no alto e sublime trono. Eu contemplei a sua santidade. Eu contemplei a sua magnificência. Eu contemplei o quão grande é o meu Deus. E eu me achei pecador. E eu me achei indigno. E eu me achei impuro. E eu não entendi por que Ele me amou tanto. E é por isso que, diante da necessidade, tudo que eu tenho a dizer é: eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor Jesus, pouco antes de ser assunto aos céus, Ele dá uma ordem: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Cabe agora a nós dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. O apóstolo Paulo, quando estava retornando pela última vez a Jerusalém, ele diz que o Espírito Santo já havia dito a ele que ele tinha que ir para Jerusalém, porque ele tinha que comparecer em Roma. Deus levanta um profeta, Ágabo, que pega o cinto de Paulo e amarra e fala: o dono deste cinto será conduzido, vai padecer. E aí o hipereta Paulo não foge de Jerusalém. O hipereta Paulo caminha até Jerusalém. E lá ele é preso. E ele não faz uso
da sua condição de cidadão romano, o hipereta Paulo continua a sua vida de servidão, porque o Espírito Santo havia dito a ele: você tem que comparecer diante do império. E é colocado num barco, e o barco começa a entrar num processo de naufrágio, e o hipereta Paulo então declara: o Deus de quem eu sou e a quem sirvo. Porque para servir a Deus, antes de poder servir a Deus, o hipereta Paulo entendia que era preciso pertencer a Ele, que ele já não tinha mais direito sobre a sua própria vida. E o navio vai a naufrágio, e eles param numa ilha, e vem lá uma cobra e pica o apóstolo Paulo, e o hipereta Paulo continua a sua caminhada. E enquanto está ali naufragado, sendo levado para Roma, sabendo que vai ser condenado à morte, ele começa a pregar o evangelho naquela ilha. E o hipereta Paulo chega e é colocado diante da guarda pretoriana. E Paulo, nas suas cartas, diz que até entre os guardas o evangelho estava sendo anunciado, que até na casa de César o evangelho tinha chegado. E preso numa masmorra, o hipereta Paulo escreve várias cartas, uma delas, a carta da alegria, Filipenses, aonde o hipereta Paulo, numa vida de servidão, diz: alegrai-vos no Senhor. Eu estou condenado à morte, mas outra vez eu te digo: alegrai-vos no Senhor. Você quer ser um verdadeiro adorador? Se coloque diante do trono e contemple o trono. E ao contemplar o trono, contemple você mesmo. Confesse o seu pecado, mude a sua vida, transforme a sua atitude. Abra os seus ouvidos, ouça o chamado de Deus e diz: eis-me aqui. Isto é uma vida de verdadeira adoração. E Deus está procurando crentes, homens, mulheres, jovens, crianças. Deus está procurando os verdadeiros adoradores, adoradores que contemplam o trono, adoradores que reconhecem que não merecem absolutamente nada, adoradores que são servos, que são hiperetas, que não importa para onde vão, eles não sabem para onde vão, mas estão dispostos a ir. Algumas vezes nós vemos a necessidade, mas não nos dispomos. Não queremos nos envolver. Isaías se dispôs. E havendo disposição, Deus te usa para fazer coisas grandiosas.